Olá amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Cala a Boca Thiago. Eu sou o TH Magaldi e agora vamos para mais uma edição do nosso quadro de opiniões polêmicas e previsões ousadas do universo de Game of Thrones. Vocês já sabem como funcionam. Algumas semanas atrás eu deixei lá na aba comunidade do canal um post pedindo que vocês deixassem ali as suas opiniões mais ácidas do universo de GOT e também algumas previsões ousadas para o futuro dos livros. E eu selecionei algumas das melhores opiniões e previsões que vocês deixaram por lá e já fiz 2 vídeos aí dessa leva de opiniões e trouxe elas aqui pro canal. Esse então é o terceiro e último vídeo dessa leva de opiniões polêmicas. Mas caso a sua opinião e a sua previsão não tenha sido lida aqui nessa leva, não fique triste, porque no futuro eu vou abrir aí mais posts lá na aba comunidade para que vocês deixem novamente as suas opiniões, e esse é um quadro recorrente do canal. Então, caso você não tenha sido lido agora, não fique preocupado, você terá novas oportunidades no futuro, beleza? E caso você faça muita questão que a sua opinião seja lida aqui em vídeo, você pode se tornar um membro do canal, porque os membros sempre são lidos em cada sessão que eu faço aí dos vídeos de opiniões polêmicas, de previsões ousadas ou perguntas e respostas também. Então, se você quer ter preferência aí nos seus comentários, se torne um membro aqui do canal. Bom, e sem mais delongas, vamos começar só com o aviso de que eu vou tentar fazer esse vídeo da forma mais tranquila possível, porque da última vez que eu fui fazer esse vídeo, eu quase morri. Fui intoxicado, quase morri, fiquei um tempão gravando, tive que parar no meio, tá? A oposição, os amantes de House of the Dragon tentaram me eliminar, mas eu sobrevivi. Então eu estou regravando esse vídeo, então eu vou regravar ele bem de boinha, bem tranquilinho, porque algumas perguntas aqui eu já respondi e eu me enrolei um monte para responder, então vamos fazer aqui na maciota bem de boas, beleza? Então é isso, até porque esse é o primeiro vídeo que eu estou gravando em 2025, inclusive. Já saiu um vídeo no último domingo, mas esse é o primeiro vídeo que estou gravando em 2025, então feliz ano novo pra você aí, caso você não tenha visto o vídeo passado. Bom, e começando com uma opinião de um membro aqui do canal, eu vou começar lendo algumas opiniões de membros, começando pelo JP, que enviou: Walder Frey, apesar de ser um velho imundo, detestável e nojento, quando se trata de política, ele é um gênio. Tornou sua casa uma das mais poderosas através de excelentes acordos de casamento. Inclusive, seu desgosto com as grandes casas é justificável. Escolher ficar neutro numa guerra e entrar no final só para receber os espólios é tática padrão. E todos tiram Lord Frey pro lixo, chamando de atrasado. As birras de velho do Walder Frey são embasadas e, em sua maioria, justificáveis. Odeiam ele pelo casamento vermelho, mas a traição foi do Robb e assassinar uma centena no evento é mais limpo do que matar milhares e muito mais civis numa guerra. Bom, o JP já resolveu abrir aí as opiniões polêmicas de hoje com o pé na porta. E bom, eu vou dizer que eu concordo com alguns pontos que ele trouxe aqui, mas no geral eu discordo dessa opinião dele e vou dizer por quê. Primeiro, as questões que eu concordo. Eu concordo que o Walder Frey tem motivo, né, por ter um ressentimento com as grandes casas de Westeros. Afinal, as grandes casas de Westeros, no geral, não gostam dos Frey, porque os Frey são nobres pequenos que se tornaram grandes ao enriquecer. Ou seja, eles não se tornaram nobres grandes conquistando território, fazendo grandes acordos de casamento durante a sua história, participando de grandes batalhas. Não, eles basicamente construíram ali as Gêmeas, que é uma ponte pedágio, começaram a cobrar pedágio da galera que queria passar, e com isso eles foram enriquecendo e foram se tornando mais relevantes. Eu falo bastante sobre isso no meu vídeo sobre a possível guerra civil dos Frey, que pode rolar em Os Ventos do Inverno. Então lá eu comento sobre essa origem da casa Frey. Então, realmente rola um certo preconceito por parte dos nobres tradicionais contra os Frey, e é um motivo bobo para ter preconceito com eles. Já que, enfim, nenhuma casa nobre tem um passado de fato tão glorioso assim, né? Todo o passado é meio travestido de glória, né? Cheio de traições, sangues e corrupção. Todas as casas de Westeros têm alguma coisa a esconder do seu passado. Enfim, então não vejo motivo para eles detestarem o Frey por isso. É meio que um preconceito que eles têm, que também tem embasamento na história real, né? Quando a galera começou a ser nobre porque ficava rico e aí comprava títulos de nobreza, também havia esse tipo de preconceito, especialmente na Europa. Então, beleza, eu concordo que o Walder Frey tem motivo para ter ressentimento com as grandes casas de Westeros. Agora, dizer que ele é um gênio político, aí talvez já seja um pouquinho demais. Isso porque eu acho que o Walder Frey é um grande exemplo de alguém que teve mais sorte do que juízo. Eu não acho que ele seja um gênio político, bem longe disso. Por exemplo, na questão da rebelião do Robert, o Walder Frey, ele é mal visto porque ele chegou no final da batalha. E se a gente parar pra pensar, é algo parecido com o que os Lannisters fizeram. Os Lannisters também chegaram no final da rebelião, né, e também
participaram da aliança final e são vistos como parte da aliança ali do rei Robert, que venceu os Targaryen. Mas, diferente do Walder Frey, o Lord Tywin Lannister, no momento que percebeu que os rebeldes iriam vencer a rebelião, ele pegou as suas tropas, marchou direto para Porto Real, saqueou a cidade, matou os filhos do Rhaegar, matou a Elia Martell, o Jaime matou o rei Aerys, ou seja, ele teve muito o que mostrar no final pros rebeldes, para mostrar que ele estava do lado deles. Já o Walder Frey simplesmente chegou na batalha quando ela já tinha terminado e ele não tinha nada para mostrar. E eu acho que o Lord Tywin Lannister realmente estava esperando o momento certo para atacar. Enquanto o Lord Walder Frey, ele estava com medo. Eu acho que ele não acreditou que os rebeldes tinham chance de vencer e por isso ele recusou a ordem do seu senhor. E tem outro detalhe, o Lord Tywin Lannister, ele não tinha dever de obedecer aos rebeldes. O Lord Tywin Lannister tinha dever de obedecer à casa Targaryen. Os Lannisters tinham um juramento com os Targaryen e eles recusaram o juramento de participar da aliança legalista e lutar ao lado dos Targaryen. Então, foi esse acordo que eles quebraram. Agora os Frey, eles tinham uma obrigação ética de obedecer os comandos dos Tully. Afinal, é uma casa vassala dos Tully. Então, eles recusaram a ordem do seu senhor. Então, os Lannisters, eles não tiveram essa culpa em cima deles, porque os senhores dos Lannisters foram todos mortos. Já os senhores dos Frey foram vitoriosos na rebelião e continuaram governando as terras fluviais, sabendo que os Frey tinham recusado o chamado. Então, toda a situação dos Frey é um pouquinho pior. E mesmo que a gente pense que o Lord Walder Frey não foi o medroso, que ele não ficou sem fazer nada porque ele não estava com medo, porque essa é a minha teoria. Eu acho que ele estava com medo porque ele não acreditava que os rebeldes iam vencer, não quis se comprometer contra os Targaryen. Mas vamos pensar que não era medo, era realmente uma estratégia. Ele quis chegar no final da batalha só para participar dos espólios sem ter que lutar muito. Não foi uma estratégia eficiente, afinal ele não ganhou nada dos espólios. Então dizer que ele é um gênio político, acho um exagero. E até mesmo com a situação do Robb Stark, o acordo de casamento, eu não acho que foi um acordo feito pela genialidade do Lord Walder Frey. Foi um acordo feito pela necessidade. Robb Stark tinha necessidade de atravessar gêmeas, foi uma situação totalmente desesperada e, mais uma vez, onde o Lord Frey deu mais sorte do que juízo, né? Ele deu sorte ali do Robb precisar da ajuda dele e foi aí que o acordo foi feito. Não foram anos e anos planejando um acordo de casamento, não foi realmente uma grande aliança política formada durante os anos, não, foi uma situação de necessidade. Não à toa, no momento em que o Robb vê a oportunidade de se livrar desse acordo, ele não pensa duas vezes em quebrar o pacto com os Frey, o que foi um erro do Robb, mas mostra que o Robb não estava verdadeiramente comprometido com esse acordo com a casa Frey. Agora, uma coisa que eu acho que a gente tem que colocar a favor do Lord Walder Frey é que ele sabia perceber os momentos de necessidade dos seus inimigos ou até mesmo dos seus aliados. Ele desenvolveu um bom faro, pelo menos ali no final da vida. Talvez o fato de que ele não conseguiu perceber durante a rebelião do Robert que os rebeldes tinham chance de vencer, ele levou isso como uma lição para no futuro ele com os olhos bem abertos para ver quando tinha uma oportunidade dele crescer. Então, quando o Robb Stark apareceu ali para passar pelas gêmeas, o Lord Walder Frey viu a oportunidade de casar uma das suas filhas, das suas parentes, com o Robb. Da mesma forma, quando o Robb Stark começou a decair ali de poder, traiu o acordo com os Frey, e aí veio o plano dos Lannisters e dos Bolton de fazer o casamento vermelho, o Lord Walder Frey soube entrar no barco, soube aproveitar o momento da vingança. Então, acho que no mínimo, o Lord Walder Frey, no final da vida, desenvolveu um bom faro para oportunidades de crescimento. Mas talvez, enfim, isso não leve a nada, já que ele já está muito velho, e é bem provável que a casa Frey entre em colapso aí no sexto livro. Bom, e seguindo aqui com a opinião do Otávio, e eu vou pedir pro Diego colocar na tela para vocês os 2 prints que ele mandou. A opinião dele é bem longa, então eu vou resumir para vocês. Mas basicamente o que ele fala é sobre um possível time skip que possa acontecer em Os Ventos do Inverno. O que é esse time skip? O George R. R. Martin sempre falou que entre o terceiro e o quarto livro das Crônicas, ele pensou em dar um time skip na história. Ou seja, como que é um time skip? Um lapso temporal? Não. Um avanço temporal na história de alguns anos. Eu esqueci agora o termo em português, muito bilíngue, mas eu esqueci. Mas é um avanço temporal na história de mais ou menos uns 5 anos.
salto temporal. Muito obrigado, minha esposa. Um salto temporal na história para desenvolver melhor os personagens crianças. Porque o Martin sempre disse que a grande dificuldade que ele tinha em escrever as Crônicas de Gelo e Fogo era com os personagens mais novos. Porque ele tinha que se colocar ali no lugar de uma criança e desenvolver a história, o capítulo no ponto de vista de uma criança. E isso sempre era muito mais difícil, muito mais trabalhoso. Então, do terceiro para o quarto livro, ele pensou em dar um salto temporal na história para que esses personagens mais novos amadurecessem e assim ficasse mais fácil trabalhar com eles. Porém, o Martin desistiu dessa ideia porque ele percebeu que, se por um lado, num salto temporal, os personagens mais novos se desenvolviam e davam essa amadurecida, ele sentia que na ideia desse salto temporal, os personagens mais velhos ficavam meio que presos no tempo. Personagens como Tyrion, a Cersei, o Jaime, personagens já maduros, eles ficavam meio que parados nesse salto temporal e não se desenvolviam tanto. Então o George R. R. Martin desistiu da ideia e ele seguiu com o Festim dos Corvos, que aí virou uma divisão do Festim dos Corvos com a Dança dos Dragões e assim por diante. Mas o Otávio traz aqui que talvez fosse possível rolar um salto temporal no sexto livro usando o inverno como esse elemento que justificaria o Martin dar o salto temporal. Por quê? Na opinião do Otávio, com o inverno chegando dentro da história, os personagens adultos também teriam que ficar congelados na história, badunts, porque o inverno iria atrasar os planos de guerra, as tramas políticas. O inverno da longa noite, esse inverno tão intenso, iria impedir de fato que a maior parte das movimentações acontecessem de uma forma tão fácil. Então os personagens adultos ficariam engessados de qualquer jeito. A Cersei no Porto Real, por exemplo, com o Tommen, não poderia ter nenhuma grande batalha, ou seria difícil ter uma grande batalha, porque o inverno seria muito tenso ali, muito intenso, e impediria grandes avanços dos Martell com o Jovem Griff, ou mesmo dos Tyrell. Tudo ficaria meio engessado. Até mesmo os Nascidos de Ferro, que estão andando pelo mar, quem sabe os mares do sul ali pudessem ficar congelados, mais difíceis de navegar por conta da longa noite. O Arco do Norte ficaria totalmente voltado a enfrentar os outros. Então o George R. R. Martin poderia dar esse salto temporal, o que faria com que os personagens mais novos se desenvolvessem, como naturalmente aconteceria, eles ficariam mais velhos, e os personagens adultos ficariam parados no tempo, mas com uma boa justificativa, o inverno. Além disso, o Otávio fala que isso seria importante, na opinião dele, porque a longa noite teria que ser um evento grande, né? Não a curta noite que a gente viu lá em Game of Thrones, que durou um episódio só, e sim um evento realmente devastador, que levasse muito tempo para ser combatido, assim como a primeira longa noite, que durou uma geração inteira. Sem contar que em Westeros é sempre dito que verões longos trazem invernos longos. E o último verão da história teve 10 anos. Então seria de se esperar que o inverno seguinte fosse um inverno também de muitos anos. E um inverno muito intenso. Então para o Otávio faz sentido que o George R. R. Martin usasse o sexto livro, na verdade, não para desenvolver as tramas políticas até mesmo que a gente espera, mas sim em determinado momento congelasse elas porque o inverno chegou e isso dificultasse as movimentações e o inverno ali dominasse tudo e a gente tivesse de fato uma longa noite, um longo inverno e não uma curta noite, um curto inverno como foi na série. Eu acho essa teoria do Otávio bem interessante, essa previsão barra opinião polêmica dele bem interessante. Eu acho que poderia funcionar como justificativa sim pro Martin atrasar a história, mas eu acho que tem alguns elementos que me fazem pensar que isso não vai acontecer. 3 elementos. Primeiro, os capítulos que a gente já tem liberados de Os Ventos do Inverno não dão a entender que o George R. R. Martin está pensando nessa longa noite. Eu acho que isso também gera uma sensação, porque parece que o Martin está um pouco atrasado, não só com Os Ventos do Inverno, mas com seus planos da longa noite. Eu sempre defendo aqui no canal que a longa noite é o evento mais importante das Crônicas de Gelo e Fogo. Até defendo aqui que o grande mistério da história não é quem vai se entrar no Trono de Ferro no final, e sim quem é o Azor Ahai, por exemplo. Eu acho que a longa noite é o evento principal da história. E eu acho que isso está muito claro no primeiro livro, onde o arco do Jon Snow em especial, e até o arco do Bran, tem muitas pistas sobre a longa noite, até a Daenerys tem alguns indícios em relação a isso, mas eu acredito que a partir do segundo livro parece que o George R. R. Martin vai deixando cada vez mais escanteado a longa noite. A gente vai tendo alguns arcos ainda que vão se relacionando com isso, mas até mesmo o arco do Jon Snow é um arco que deixa de ser sobre a longa noite e sobre os outros e se torna muito mais sobre os selvagens no segundo livro. Aí meio que o Sam vai substituir o Jon nesse sentido, porque o Sam vai estar no punho dos primeiros homens, o Sam vai se encontrar com o caminhante depois.
Então o Sam meio que substitui o Jon nesse sentido, mas parece que o George R. R. Martin deu uma deixada de lado, assim, no arco dos outros, conforme a história foi passando. Talvez também nessa ideia de que a história foi se tornando muito maior e muito mais difícil de ser controlada. Não à toa, inicialmente as Crônicas de Gelo e Fogo seria uma trilogia e se tornou 7 livros, né, pretendidos pelo Martin. Então a Longa Noite parece ter ficado um pouco escanteada, e eu acho que dá essa sensação de que em algum momento a Longa Noite tem que dominar tudo. Em algum momento ela tem que ser o arco principal da história, certo? E eu acho que a teoria que o Dracávio traz aqui é interessante, porque se o Inverno chega com essa força, com esse poder de paralisar a briga pelo Trono de Ferro, ou de desacelerar a briga pelo Trono de Ferro, aí sim a Longa Noite se torna o evento principal. E o George R. R. Martin poderia dar esse salto temporal, o que faria a gente pensar, imagina, do 6º pro 7º livro tem um time skip de 5 anos. Aí a gente entenderia que, nossa, o inverno tá durando mesmo, o inverno tá sendo intenso. Só que eu acho que o Martin não vai fazer isso porque, como eu disse, os capítulos que a gente tem liberados não dão esses indícios, e claro, são capítulos que em grande parte foram escritos lá, muito mais perto de 2011, do final do 5º livro, do que recentes, né? Mas eu acho que a questão do desenvolvimento dos personagens, uma questão mais literária, talvez mais estética, eu acho que ainda assim é uma coisa que essa skip da Longa Noite não resolve. Seria uma justificativa interessante, mas pense, se o Martin dá esse salto temporal do 6º pro 7º livro, no 7º livro ele teria que perder muitos capítulos para dizer como esses personagens lidaram com esses 5 anos da Longa Noite, por exemplo. Eu não vejo o George R. R. Martin pulando 5 anos e simplesmente ignorando, falando, não, é aqui que os personagens começam. Não, o George R. R. Martin sempre trabalha os capítulos com os personagens lembrando dos meses anteriores, de momentos anteriores dessa vida. Então, de qualquer jeito, ele teria que perder muito tempo para contextualizar o leitor do que aconteceu nesses 5 anos com cada um dos personagens, de como que eles estão, de como que isso mexeu com eles, de como que eles mudaram. Talvez a gente visse, por exemplo, um Tyrion em Os Ventos do Inverno, e aí chegou no Sonho de Primavera, que teve esse salto temporal da Longa Noite. Pô, o Tyrion estaria totalmente diferente. Mas por que ele está totalmente diferente? Daí o George R. R. Martin teria que trabalhar isso, explicar. E eu não sei, eu acho que seria meio inútil perder esse tempo para um livro final. Eu acho que seria uma coisa meio Naruto, assim, de ter o tempo todo flashback. Também não acho que isso beneficia a história. Muito flashback, muito ficar recordando muitos personagens, e isso desacelera a história. Enfim, eu acho que seria prejudicial para a história, seria prejudicial para a estrutura que a gente tem da história, pro jeito que o George R. R. Martin erra. Então não vejo ele seguindo por esse caminho. Eu acho que a gente não vai ter salto temporal, e acho que é algo que ele não pode mais voltar atrás, sabe? No momento que ele decidiu, do 3º pro 4º livro, não fazer o salto temporal, é uma decisão que não dá para voltar atrás, sabe? Talvez ele se arrependa disso até hoje, mas não dá para voltar. Acho que a partir de agora ele perdeu o momento de dar esse salto temporal na trama. Agora tem que seguir como tá mesmo. E acho também que a gente tem essa impressão de que a Longa Noite tem que ser longa, porque a primeira Longa Noite se chama Longa Noite. Mas eu até respondi o Otávio lá no grupo de membros do canal que a primeira Longa Noite foi algo inusitado, algo que ninguém entendia, ninguém conhecia, ninguém estava preparado para isso. E hoje o Westeros tem a muralha, tem a Patrulha da Noite, tem as lendas, sabe que existe a Longa Noite, sabe? Então eu acho que só o fato da Patrulha da Noite, a Patrulha da Noite sabe que os outros estão voltando desde o primeiro livro. E o Jon Snow, tudo que o Jon Snow faz como senhor comandante é para preparar a patrulha contra a Longa Noite. E tem a muralha, então são vários elementos que fazem a gente pensar de que talvez hoje os vivos estejam mais preparados para lidar contra os mortos. Sem contar que tem dragões, que eu acho um ponto importante. Que não tinha na primeira Longa Noite. Então eu acredito que o papel da Daenerys vai ser lutar na Longa Noite. Esse que vai ser o grande papel dela na história, no final da história. Não vai ser brigar pelo trono, e sim brigar contra os outros. Então eu acho que tem motivos pra gente acreditar que a primeira Longa Noite foi longa, mas a segunda não necessariamente vai ser, sabe? Porque os vivos vão estar mais preparados pra lutar contra os outros. Então, por isso que eu acho que não vai ter um inverno tão longo assim no final dos livros. Mas também não vai ser essa palhaçada que foi Game of Thrones. E ainda falando em Longa Noite, o Iago também mandou uma teoria dele de que a gente poderia descobrir no final da história de que a história do Azor Ahai com a Nissa Nissa e a história da forja
da Luminífera seria, na verdade, uma lenda que sintetiza como era o processo de criação do aço valeriano. Ou seja, não é uma lenda literal que aconteceu, e sim uma forma como os povos foram representando a forma como era criado o aço valeriano e como essa arma foi essencial para lutar contra a Longa Noite. Então seria uma lenda para representar a luta inteira de um povo contra a Longa Noite e de como essas espadas, esse tipo de arma, foi fundamental para vencer. E ele diz aqui que seria muito interessante porque é um processo que a gente vê acontecendo na história real, com alguns processos sendo romantizados e se tornando lendas através dos povos, para simplificar coisas que aconteceram no passado, né? Para representar momentos importantes da história de uma forma mais lúdica, mais romantizada. Eu acho que é muito interessante, eu acho que pode ser isso sim, acho que é uma boa teoria essa do Iago. Eu não vou ler inteira aqui para não tomar mais tanto tempo do vídeo, mas vocês podem olhar aí na tela que o Diego colocou qual é a teoria total dele, tudo que ele descreve. Bom, eu gosto dessa teoria do Iago, especialmente se a gente combina ela com a teoria de que o Grande Império da Alvorada são os antepassados, o pessoal do Grande Império da Alvorada são os antepassados dos valerianos. Eu já trouxe isso aqui num vídeo no canal, a teoria de que Asshai era a capital do Grande Império da Alvorada, e tanto que é de lá que vem também a lenda do Azor Ahai, que eles passaram pela Longa Noite, que a Longa Noite começou lá por conta do que aconteceu lá, da traição de sangue, etc. E que eles venceram, talvez, por exemplo, usando espadas de aço valeriano, que naquela época não tinha esse nome, mas se tornou, a criação das espadas para usar contra a Longa Noite se tornou a lenda do Azor Ahai, que vem dessa região. Provavelmente depois da Longa Noite o Império da Alvorada se desfez, vários povos migraram de lá, e esse conhecimento sobre forja do aço valeriano se perdeu e só foi retomado muitos séculos mais tarde pela galera da Península Valeriana, e aí sim que essa forja ficou famosa. Mas faz sentido pensar que a história do Azor Ahai, da Nissanissa, da Luminífera, seja uma representação de como esse tipo de arma foi forjada através de magia e talvez de sacrifícios para ser usada para lutar contra a Longa Noite, e foi todo um povo lutando por anos contra os outros, contra os demônios do Leão da Noite, e depois eles sintetizaram todo esse conhecimento nessa lenda do Azor Ahai, que foi passada em diante, mas que não é uma lenda literal. Eu acho que pode fazer sentido. Caso vocês não tenham visto aí o vídeo sobre o Império da Alvorada serem os antepassados do Império Valeriano, vai aparecer aí no card para vocês conferirem depois. Mas eu acho que é uma teoria que pode fazer sentido sim. Tô falando nada com nada. Bom, e seguindo agora para mais algumas opiniões de vocês. O Estravin falou: Arya Stark é a protagonista mais desinteressante de se acompanhar na história. Quando ainda tínhamos ela com o cão viajando por aí, nos demonstrando como era a vida dos plebeus e como estavam sofrendo com a guerra, era excelente. Uma visão do povo comum. Mas depois disso, fica extremamente desinteressante, principalmente em comparação com os outros protagonistas. Temos o Jon com toda a confusão e política na muralha, com a subtrama dos Bolton, Stannis e Melisandre, Daenerys com todo o arco de Meereen, escolhendo se render ao fogo e sangue, indo vários personagens encontrá-la, Bran com arco místico e mágico do Corvo de Três Olhos, e o Tyrion cego pelo ódio e vingança, manipulando todos para os seus objetivos. Enquanto isso, a Arya está treinando para se tornar uma assassina. Nossa, que interessante. É extremamente chato e desinteressante, simplesmente o pior arco da história. Ainda mais pela Arya ser uma garota chata e enjoada pra caramba. Tô pensando se eu concordo ou não. Eu acho que não. Eu não acho o arco da Arya chato. Eu não acho super chato o arco da Arya. Eu não gosto da personagem. Não é um personagem que me empolga muito na história. Mas como você disse, eu acho que inicialmente o arco dela é muito importante para mostrar a visão do povo comum. Mas eu não acho... Eu não acho chato a parte dela na Casa do Preto e do Branco, porque eu acho a Casa do Preto e do Branco muito interessante. Eu acho Bravos muito interessante também. Então eu gosto da Arya em Bravos, eu gosto dela descobrindo segredos da cidade, descobrindo segredos dos Homens Sem Rosto. Eles têm uma magia muito interessante. Então eu acho que a Arya não é minha personagem favorita, e eu acho que talvez a história dela seja que tá mais à parte de tudo nesse momento. Como você disse, tem o Jon na muralha com o arco do Stannis, da Melisandre e dos outros, a Daenerys sempre protagonista, o Tyrion indo em direção a Daenerys com seu arco de vingança. Surgiram novos protagonistas também que eu acho muito interessantes, todo o arco do Jovem Griff, da Arianne, o próprio arco da Cersei é muito bom. Então talvez o da Arya seja o que está mais à parte, né? Porque a Sansa também, que era uma personagem que no começo, talvez no primeiro livro, por exemplo, seja a personagem mais desinteressante
das protagonistas, hoje o arco da Sansa no Vale é um dos que mais chama atenção, justamente por ser muito diferente da série também, e pode trazer novas possibilidades, tem essa chance da Sansa amadurecer, e enfim, ela tá com o Mindinho, que já é um personagem que traz muitas conspirações pra trama, então talvez o da Arya seja o que tá mais à parte de tudo nesse momento, e não esteja se encaixando direito com o futuro da história, porque eu não acredito nem um pouco que a Arya vai se tornar essa assassina que vai voltar pra Westeros do jeito que quer, matar toda a casa Frey, e vai voltar grande lutadora e vai matar o Rei da Noite. Não existe nem Rei da Noite nos livros pra isso acontecer. Então, realmente, o arco da Arya tá mais aleatório nesse momento, mas eu acho que é interessante porque a Casa do Preto e do Branco é interessante. Mas, de fato, a Arya tá longe de ser minha protagonista preferida, muito pelo contrário. Então, eu vou deixar pra vocês aí nos comentários dizerem o que vocês acham dessa opinião do Estravin. O Clay mandou: minha previsão ousada é de que a Arya, de novo a Arya, vai dar o presente para a Lady Stoneheart e para o Robert Strong, que estará usando a cabeça do finado rei Robert Baratheon, depois que voltar para Westeros. Que Stannis queimará o Theon para usar o sangue real dele para eliminar os Bolton e obter o controle do norte. Fará aliança com a Sansa para combater os Martell, Blackfyre e decidir quem senta no trono de ferro, que vai ser só uma cadeira velha e desconfortável no trono de reino nenhum. E daqui pra frente meus delírios vão passar dos limites. Dany fica em Essos para ser conquistadora daquele continente e Jon termina para lá da muralha com o povo livre depois de matar a Mel e usar esse sacrifício para derrotar os outros. Bran vai ficar subutilizado se ficar vinculado à família, casa e política, então creio que o melhor para ele é morrer ou de alguma forma dissolver a própria consciência na internet das árvores, já que meio que é tudo uma consciência coletiva. O Rickon, Senhor do Norte, ao lado da Shireen, Sansa, mulher do Senhor do Vale. Conflitos por toda parte, um reino rachado e destruído. Tyrion vai pra Liz acabar de se matar na putaria. Esse é o final da história do Clay de Regis. Muita coisa aqui, né? Eu acho que, bom, já que a gente tá falando da Arya, a Arya ir pra Westeros pra dar o presente pra Lady Stoneheart, pra Senhora Coração de Pedra, talvez seja o que faz mais sentido, né? A Arya fazer a Catelyn descansar. Pode ser sim um caminho que ela siga. Quanto ela matar o Robert Strong, que está usando a cabeça do rei Robert, aí eu já acho que faz menos sentido. Mas poderia explicar um uso épico da Arya na história, né? Por que a série resolveu usá-la para matar o Rei da Noite? Porque não seria tão épico matar o Robert Strong, só que talvez no livro isso faça mais sentido. Lembrando que o ponto todo é que a cabeça do Muralha, supostamente foi enviada para Dorne. Só que tudo indica que o Robert Strong é um Muralha. Então tem essa teoria de que na verdade o Robert Strong está usando a cabeça do rei Robert. O livro tem essas bizarrices, né? Não sei, eu acho que a Arya se reencontrar com a Catelyn pode fazer bastante sentido, mas mais do que isso é difícil de prever na história hoje. O Stannis queimar o Theon também parece algo plausível, porque a gente tem no capítulo liberado, se não me engano, da Asha Greyjoy, que parece que o Stannis está realmente planejando isso, mas ao mesmo tempo tem os planos da Asha de impedir que o Stannis, de mudar a ideia dele pra fazer isso, então não sei, mas ou a Asha ou o Theon tem que morrer, porque os dois estão no mesmo lugar com o Stannis, e ambos têm ponto de vista, ambos são Greyjoy, ambos são irmãos, então é bem plausível que um dos dois acabe morrendo. Eu prefiro que o Theon morra também, porque ele já teve a redençãozinha dele, acho que já deu, mas eu gosto mais da Asha, mas também não coloco minha mão no fogo pelo Theon, talvez o Stannis queime ele. E bom, no resto, eu também não acho que o Stannis vai conseguir vencer 100% os Bolton e controlar o norte. E em especial aqui dessa teoria, essa teoria de que de alguma forma a Sansa com o norte vai lutar contra os Martell, eu não consigo acreditar muito nisso, eu não consigo ver a história ter tempo para desenvolver uma luta de quem quer que esteja no norte, da Sansa, do Stannis, do Jon, contra a galera do sul. Eu acho que a gente vai ter uma resolução do Arco do Norte, e daí isso envolvendo o Vale de Arryn, independente de quem que vai vencer dessa bagunça que está em Winterfell, a gente vai ter uma resolução por ali, e depois a gente vai ter uma resolução no sul, entre os Martell, os Jovem Griff, os Tyrell e os Lannister, e aí uma vez que tiver ambos os arcos resolvidos, aí sim a gente tem talvez a chegada da Daenerys, ou a Longa Noite, que daí talvez mude o rumo da história. Mas eu não consigo ver a história o livro tendo tempo de trabalhar uma resolução no sul, uma resolução no norte, e aí uma briga entre quem venceu do norte com quem venceu do sul. Pra mim, não tem tempo pra isso acontecer na história. Quanto a Dany ser a conquistadora de Essos, eu gostaria também que ela ficasse em Essos, acho que faria sentido, mas seria o melhor pra ela, na verdade.
mas sabemos que isso não vai acontecer. A história da Dany claramente leva ela pra Westeros de volta. E o Jon terminar no final da muralha, pra lá da muralha, no final da história, é a única coisa do final de Game of Thrones que eu acho que faz um pouco de sentido, apesar de não para lá da muralha, né? Porque para lá da muralha é muito frio e muito inóspito, né? Então faria mais sentido ele ficar nas terras da dádiva. E ele usar Mel como sacrifício para derrotar os outros, não vejo a Mel sendo tão importante para ela ser esse sacrifício para conseguir vencer os outros. E é isso. O Nathan mandou: o plano de vingança dos Martell é facilmente o pior plano de toda a obra. Ele não faz sentido nenhum. Tanto que aparentemente o plano está completamente errado até agora. Os Lannisters fizeram mais por esse projeto de plano do que os próprios Martell. Tudo que deu certo nele foi uma coincidência ou incompetência dos Lannisters. Sim, é um grande dilema. Eu acho que o George R. R. Martin planejava talvez que o plano dos Martell fizesse mais sentido, mas em algum momento dos livros parou de fazer. Eu acho que talvez o Martin tenha demorado um pouco para apresentar os Martell na história e o plano deles. Talvez desde o segundo livro já deveria ter apresentado os Martell, ou desde o terceiro livro colocado um Martell com ponto de vista na história, talvez isso tivesse ajudado, mas claramente o plano dos Martell não faz tanto sentido, né? Esse plano de vingança contra os Lannisters em momento nenhum ele dá resultado. Inclusive, talvez os Martell tivessem que ter apoiado o Renly, né, desde o começo, ou apoiado o Stannis desde o começo da Guerra dos Cinco Reis para vencer os Lannisters. Teria feito mais sentido. Seria diferente se, por exemplo, talvez o que faltou pro Martin colocar na história foi um refém Martell que tivesse sob o controle dos Lannisters, porque aí sim, se os Martell tivessem o Doran, um dos filhos do Doran, por exemplo, tivesse refém dos Lannisters, aí talvez a gente pudesse pensar que por isso que o Doran Martell não fez nada até rolar o acordo de casamento do Tristan com a Myrcella. Porque foi isso que equilibrou daí um refém para cada lado, e aí sim ele pôde começar a agir e mandou o Oberyn pra lá. Porque senão, por que os Martell nunca agiram antes, sabe? Por que quando o Illyrio já mandou o Viserys, a Daenerys pra casar com o Khal Drogo, por que a Arianne já não foi direto pra casar com o Viserys, sabe? Porque o reino tava em paz e queria primeiro o reino destruído, mas faria mais sentido contrabandear o Viserys pra Dorne, então eu não sei. Realmente faz pouco sentido, nada que os Martell quiseram fazer até agora deu certo, e aí coincidentemente caiu o jovem Griff no colo deles, que vai fazer eles terem algum papel no final da história. Mas todos os planos eram errados, né? Então o plano de vingança do Oberyn foi terrível, ele morreu. O plano de casamento com a Myrcella, beleza, colocou uma Lannister na proteção deles, mas o que isso significa pra história? Basicamente nada até agora. Se fosse o Tommen seria melhor. O plano de casar com o Viserys deu totalmente errado. O plano do Quentyn casar com a Daenerys deu totalmente errado. Então assim, o plano dos Martell realmente é muito ruim. E até agora talvez só aparece o George R. R. Martin falando que a vingança nunca é plena, matar alma envenena. Você nunca consegue nada se ficar planejando a vingança por anos. Só que é curioso, porque o George R. R. Martin se esforça pra dar um tom muito épico pros Martell. Não à toa, eles são personagens muito legais. Eu gosto muito da Arianne Martell, eu gosto muito do Doran Martell. Quando ele fala pra Arianne que o Oberyn era cobra, mas que ele é a grama que esconde a cobra pra dar o bote, é muito épico, é muito massa. E daí você fica, nossa, esses personagens são fodas, eles vão tocar o terror, eles vão vencer os Lannisters. Mas quando você para pra analisar o plano deles, realmente não faz muito sentido. Como eu disse, se tivesse um refém durante anos, assim como os Greyjoy não fizeram nada, talvez contra o norte, porque o Theon era um refém, se tivesse um refém Martell em Porto Real, aí seria mais compreensível o porquê que os Martell nunca fizeram nada mais agressivo contra os Lannisters nesses 15 anos de reinado do Robert, sabe? Ou talvez até colocado mais personagens infiltrados, porque só agora na história a gente tá vendo as serpentes de areia se infiltrarem. Mas talvez se, por exemplo, desde o começo na Fé Militante tivesse um Martell infiltrado, aí a gente poderia pensar, não, mas então a queda da Cersei pra Fé Militante é porque tinha um Martell ali junto com o Alto Pardal planejando a queda deles. Teria feito mais sentido, mas parece que, como o Nathan trouxe, os Lannisters fizeram muito mais pelo plano dos Martell do que eles próprios. O Estravin mandou mais uma opinião que eu gostei muito, então eu trouxe de novo a opinião dele. Ele falou que o Tyrion e a Sansa seriam um casal extremamente foda em Westeros. A Sansa não se importando, especialmente num momento futuro da história, com a Sansa não se importando mais com as aparências e amadurecendo e se livrando do Mendinho, ficando mais manipulativa, com o Tyrion junto com a extrema raiva dele, manipulando os outros como sempre, ambos juntos
com ódio ao Trono de Ferro, ódio aos Lannisters e ao povo de King's Landing, daria uma excelente dupla para manipular Daenerys e fazer ela seguir as piores decisões possíveis apenas pelo ódio em conjunto deles. Eles seriam o Bonnie e Clyde de Westeros. Eu acho interessante, eu sempre quis que o Tyrion e a Sansa ficassem como um casal, porque eu acho que o Tyrion é a primeira pessoa da história que não é Stark, que respeita e gosta da Sansa, demonstra algum tipo de respeito e afeto pela Sansa. Seria interessante se em algum momento eles pudessem ficar juntos, porque seria interessante pro arco da Sansa, porque a Sansa começa com essa pessoa que só se importa com aquilo que é aparente, só se importa com aparências. Então ela ficar com o Tyrion, que é o cara que não tem aparência, mas tem um interior bom, ou que pode ser bom, né, se bem trabalhado, seria legal. E aí o Tyrion poderia finalmente ser amado por alguém de verdade. Então seria um final bonitinho. Mas talvez o George R. R. também tenha pensado nisso em algum momento e abandonou completamente a ideia. E agora os dois estão perdidos. A Sansa continua se importando com a aparência e o Tyrion foi pro lado da maldade extrema. O JQ mandou: nunca vão explicar os outros. A série deu a explicação, mas não bate com a questão de tempo entre a chegada dos primeiros homens e a longa noite. Acho que será uma coisa nunca explicada no livro, assim como os deuses, a carta do Aegon, que ele recebeu de Dorne, e porque a Catelyn acha tão barato matar filhos de lords. Só que acompanha o Clube das Crônicas pegou essa referência da Catelyn achar tão barato matar filhos de lords. Acompanhe o Clube das Crônicas. Toda quarta-feira, 7 horas, 7h40, aqui no canal, ao vivo. Nosso Clube das Crônicas, que a gente discute os livros. 3 capítulos por semana. Bom, eu acho que sim, concordo com o JQ. Acho que também é um ponto que eu defendo aqui de algumas vezes, de que alguns mistérios não precisam ser resolvidos. E até eu falei isso num vídeo recente, um cara comentou que pelo mistério não tem sentido, mas ele precisa mover a história. Ele até usa o exemplo que eu dei da Capitu e do Bentinho, de que realmente é um mistério que o Machado de Assis colocou, a gente nunca vai ter resposta se a Capitu traiu ou não o Bentinho, mas que não é isso que importa. O que importa é o quanto essa possibilidade da Capitu ter traído o Bentinho faz com que ele mude completamente, faz com que ele tome ações, tome decisões, e isso é parte da personalidade dele. E de fato, eu concordo, mas eu acho que vários mistérios das crônicas são assim mesmo. Eu acho que tem mistérios que são só detalhes que o George R. R. Martin colocou na história, que ele nunca pensou em responder, mas colocou só para um complemento do mundo, e aí acho que é um mistério pelo mistério, como a Pedra Negra, por exemplo, mas acho que tem alguns outros detalhes, como a criação dos outros, a carta que o Aegon recebeu, que são mistérios que não importa o mistério em si, a resposta em si, e sim o que esses mistérios trazem para a história, como eles moldam esse mundo, esse universo, e como eles moldam a nossa relação de leitor com esse universo também. Então eu acho que foi o vídeo que eu falei sobre quem respondeu o feiticeiro do Varys nas chamas, que eu falo sobre essa questão dos mistérios. Então eu acho que é isso, sabe? Tem vários mistérios que a gente não precisa dar explicação, porque eles ajudam a construir esse universo, e não importa a resposta do mistério, e sim a consequência que aquele plot tem para a obra. Então, no caso do feiticeiro que respondeu, da criatura que respondeu o feiticeiro do Varys. Então, quando o Varys é emasculado pelo feiticeiro, e o feiticeiro usa o órgão do Varys num ritual, e tem uma resposta, não importa se o Varys imaginou aquilo, ou quem que respondeu o feiticeiro, o que o cara falou. O que importa é que aquilo moldou a personalidade do Varys pelos anos seguintes. Aquilo teve um impacto profundo na personalidade do Varys. E da mesma forma, não importa quem são os outros, né? Da onde eles surgiram. O importante é que a presença deles muda completamente a história. A presença deles é uma ameaça aos vivos. Não importa o que estava escrito na carta do Aegon. O que importa é que aquela carta fez o Aegon fazer a paz com Dorne. Aquela carta fez os dorneses vencerem a guerra. Porque ela significava muita coisa. Mas a resposta em si a gente nunca vai ter e nem precisa ter. O Pedro Dias trouxe: se Jon reviver, vai se tornar uma mistura do Maegor Cruel com Daemon Blackfyre e ser um líder carismático, quase como Alexandre o Grande, só que cruel, não muito diferente da Catelyn, porque quem é ressuscitado em qualquer obra de respeito sempre perde alguma coisa. Imagino ele louco em busca de vingança pelo Robb, liderando praticamente uma inquisição espanhola do norte contra os Frey para matar o máximo que conseguir, mas como você disse em um vídeo antes, os Frey são praticamente ratos, existem muitos e não importa quantos você mate, sempre vai ter mais. Bom, essa é uma opinião do Pedro que eu discordo bastante, de 2 pontos que ele trouxe aqui. Primeiro, a ideia de que se retomasse Malvado, ele ressuscitasse Malvado, ele iria fazer uma inquisição espanhola contra os Frey para vingar o Robb. Não faz sentido, porque já faz bastante tempo que o Jon sabe o que aconteceu com o Robb,
e claramente ele já superou isso. Então não faz sentido ele retomar a vingança contra o Robb. Tipo, o Casamento Vermelho aconteceu no terceiro livro, já se passou pelo menos o quê? Um ano? Do terceiro pro quinto livro, e claramente isso não é mais uma questão pro Jon, né? Não é uma prioridade pra ele vingar o Robb ou qualquer coisa do tipo. Então não vejo isso fazendo parte mais do arco dele. Sem contar que já é o arco da Catelyn, né? Por que o George R. Martin vai ter 2 personagens vingativos contra os Frey? Já tem. Sem contar que a galera se apega muito a essa questão dessa ideia de que quando você morreu e foi ressuscitado, você perdeu algo, precisa mudar algo no personagem. Eu entendo a ideia de que sim, o personagem ser ressuscitado, ainda mais no universo como GOT, em que isso não é comum, precisa ter alguma justificativa, precisa ter alguma consequência. Ele não pode só ressuscitar de bonito, não. Tem que ter alguma consequência. Toda ação tem consequência dentro das crônicas. Mas a galera se apega muito a essa ideia da Catelyn, que a Catelyn foi ressuscitada e voltou muito má. Então o Jon também tem que voltar. Mas a galera esquece que o Beric Dondarrion foi ressuscitado 3, 4 vezes e ele não voltou vingativo. Sim, o Beric Dondarrion fala que toda vez que ele foi ressuscitado, ele perdeu algo dentro dele. Mas isso em nenhum momento muda a essência dele como personagem. Isso em nenhum momento muda a personalidade dele. A Catelyn muda de personalidade quando ela é ressuscitada por vários fatores. Ela já estava muito tempo morta, a morte dela foi muito brutal. Não foi uma ressuscitação normal, porque não, o Beric Dondarrion é ressuscitado por orações do Thoros de Myr, né, que dava ali o beijo da vida para ele. Mas era uma espécie de ritual mais tradicional. Já a Catelyn, o Thoros de Myr se recusa a ressuscitar a Catelyn porque fala que não vai dar certo, que o corpo dela já tá muito apodrecido, a morte aconteceu há muito tempo. E aí o Beric vai lá e entrega a vida dele pra Catelyn. Então o Beric Dondarrion morre e dá a alma dele pra Catelyn viver. Ou seja, é um processo muito diferente do que foi o Thoros de Myr revivendo o Beric Dondarrion das outras vezes. Então é mais provável que se a Melisandre for ressuscitar o Jon, ela vai fazer como o Thoros de Myr fazia com o Beric e não como o Beric fez com a Catelyn. E se for pro Jon ressuscitar, tudo dá a entender que vai ser meio que quase imediatamente após a morte dele, né? Não muito tempo depois. Então faz muito mais sentido a gente pensar que o Jon vai voltar como o Beric Dondarrion do que como a Catelyn. Então ele não deve voltar como esse espírito vingativo. Sim, talvez ele volte um pouco mudado, com alguma coisa diferente dentro dele. Mas voltar como esse vingador que a galera espera, eu acho muito improvável. Não acho que vai acontecer essa mudança tão drástica com o Jon Snow. Até porque, querendo ou não, o Jon e a Daenerys são um pouco paralelos entre si. E eu já acho que a Daenerys vai ter uma mudança mais drástica de comportamento nos próximos livros. Já acho que a Daenerys vai ficar mais agressiva por conta da questão do fogo e sangue. O final do quinto livro trabalha isso nela. Essa coisa de aceitar o legado, de ser a conquistadora, ser o dragão, não sei o quê. Então não vejo o Jon também se tornando agressivo, sabe? Eu acho que eles são meio que complementares, mas meio yin e yang, assim, né? Meio fogo e gelo. Então, se a Daenerys vai ficar mais agressiva, não vejo o Jon seguindo pelo mesmo caminho. A Maria José enviou: acho que a Dany, no final da história, ou vai morrer se sacrificando na longa noite para acabar com os outros, ou ela vai ir até a casa de Porta Vermelha e viver uma vida de paz até a sua morte. Acho impossível ela se tornar rainha de Westeros. Eu também acho que a Dany vai ter um papel de sacrifício também na longa noite, mas eu imagino que a Daenerys vai ter um final meio clichê. Bom, talvez não vá acontecer de jeito nenhum isso na história, mas eu penso que o final bonitinho pra Daenerys seria ela morrer durante a longa noite, e aí quando ela tá quase morrendo, ela ter tipo uma visãozinha assim dela indo pra casa de Porta Vermelha, reencontrar a família dela, não a família verdadeira dela, mas a família que ela queria ter, uma família mais idealizada, as pessoas que ela ama talvez, uma coisa meio simbólica assim. Eu gostaria de ver isso na história, um final o final agridoce que o George R. R. Martin promete. A Daenerys morre lutando na longa noite, mas ela tem uma última visãozinha de paz dela indo pra casa de Porta Vermelha. Vai acontecer? Provavelmente não. O Euxd fala aqui: a Sansa não vai ser rainha nem Lady do Norte. Mesmo não tendo sido consumado, a Sansa está nesse momento casada com o Tyrion, o que a torna, quer ela queira ou não, uma Lannister. Os nortenhos, especialmente depois de tudo que aconteceu na Guerra dos Cinco Reis, jamais aceitarão um Lannister como rei ou rainha. Mesmo que a Sansa se case com o Herdeiro do Vale, enquanto o Tyrion estiver vivo, a legalidade do casamento ainda vai ser posto em causa. O erro do seu comentário é falar que, mesmo não tendo sido consumado, não importa. Importa sim. Se o casamento não é consumado, ele não é totalmente válido nessa tradição que a gente tem em Westeros, que é baseado numa tradição mais medieval. E, inclusive, isso acontece com a Marjorie. Quando vai
vai rolar o acordo de casamento do Joffrey com a Marjorie, a Cersei fala, o Joffrey não vai querer os restos do Renly. E aí, acho que é o Mendinho ou o Tyrion que fala que, não, mas ela ainda provavelmente é virgem, a gente pode mandar uma septã pra confirmar. Então, é verificado se a Marjorie é virgem ainda, e como ela é, sim, aí o casamento com o Joffrey acontece. Lembrando que em Westeros não existe divórcio, mas existe a anulação do casamento, o que são coisas diferentes. O divórcio você simplesmente separa e aquele casamento aconteceu, mas acabou, cada um segue seu caminho, divide as posses e os filhos se mantêm, os filhos de cada um. Já na anulação do casamento, em Westeros, é como se aquele casamento nunca tivesse acontecido. Então os filhos legítimos daquele casamento também se tornam ilegítimos, por exemplo, né? E não tem divisão de posses nem nada, aquele casamento nunca aconteceu. Então o casamento da Sansa com o Tyrion pode sim ser anulado, né? Ainda mais se for comprovado que ela é virgem. E no momento que ela se casar, e mesmo que o casamento dela, mesmo que ela não fosse virgem, né? Se os Lordes do Vale quisessem anular o casamento dela e ela se casasse com o Senhor do Vale, a gente teria um cenário em que ela tá casada com o Senhor do Vale. E aí vai de questões políticas, de os Lannisters vão falar, não, mas ela é casada com o Tyrion, então esse casamento não vale. Os caras do Vale falando, não, mas sei lá, o casamento com o Tyrion nunca foi consumado e ela se casou de novo, ou dizer que o Tyrion tá morto, afinal ninguém sabe onde o Tyrion tá, o Tyrion pode ser dado como morto, então a Sansa poderia se casar sim com qualquer um, sem contar que ainda assim, mesmo sendo casada com o Lannister, a Sansa é herdeira de Winterfell, né, por uma das herdeiras de Winterfell por sangue, o que não pode ser ignorado de forma nenhuma. Então, talvez sim, alguns senhores do norte protestassem contra isso, mas vários iriam apoiar ela de qualquer jeito, porque ela tem legitimidade para pleitear o norte. Então, seria uma questão complexa a ser discutida nos livros, mas eu acho que simplesmente o fato da Sansa nunca ter consumado o casamento com o Tyrion deixa a porta aberta, assim, para ela se casar de novo no Vale, para ela poder tomar um Winterfell ou qualquer coisa do tipo. Inclusive, é por isso que o George R. R. Martin fez ela e o Tyrion não consumar o casamento, provavelmente já para deixar essa possibilidade pro futuro da história. E só para finalizar, uma opinião que foi mandada por uma das membros aqui do canal, a Deio Santos. Inclusive, eu tirei a Deio no nosso amigo secreto do grupo da Patrulha do Cala Boca. Então, olha só, a gente tem até amigo secreto lá no nosso grupo de membros, participe. Mas ela dá uma opinião que eu discordo completamente. Ela fala, todo hate sobre o Rhaegar é porque ninguém sabe o que realmente aconteceu. Eu acho que a Elia sabia da treta dele com a Lyanna e só achou burrice ele coroar a Lyanna. Os Dorneses são bem pra frente com essas coisas. Eu acho que aqui tem um erro conceitual enorme dessa ideia dos Dorneses serem pra frente com essas coisas. Essa ideia de que se uma pessoa é liberal ou um pouco mais liberal com algum assunto, é bagunça, ela aceita qualquer coisa. E não é bem assim. Até quem tem relacionamento aberto tem regra, então não funciona assim. Os Dorneses são pra frente com o quê? Eles são pra frente com mulheres poderem governar, eles são os principais nesse quesito, e filhos bastardos terem direitos, ou não ser tão mal visto você ter filhos bastardos. Só que, gente, tem um argumento do C.S. Lewis interessante, C.S. Lewis, escritor das Crônicas de Nárnia, que ele fala sobre... Bom, ele está justificando a existência de Deus e tal, mas eu acho interessante o argumento dele, que ele fala que tem coisas que são meio que universais. A gente geralmente não pensa que tem elementos universais, que as culturas são diferentes, mas tem sim coisas na humanidade que são universais e que para o C.S. Lewis são a impressão digital de Deus na nossa alma. Talvez você não acredite nisso, você não concorde com isso, mas o argumento é interessante no sentido de que ele fala que, por exemplo, não tem nenhuma sociedade na história conhecida em que a covardia seja algo valorizado, em que a sociedade aplaude ou valida quem é mais covarde. O mais covarde aqui é o mais bem visto, é quem a gente mais gosta, o mais covarde. Não tem nenhuma sociedade o mais covarde é o mais valorizado. Não tem nenhuma sociedade em que o cara mais mentiroso é o mais validado. Apesar de que a nossa sociedade atual talvez esteja chegando perto disso. Mas ainda assim, para você ser validado aqui, você tem que mentir e fingir que não, né? Mentir duplamente. Mas não tem nenhuma sociedade em que a mentira seja a coisa mais bem vista, né? Nossa, eu adoro mentira. Ou uma sociedade em que a ingratidão seja o mais valorizado. Nossa, eu adoro quem é mais ingrato. Nossa, eu gosto de quem é ingrato. É isso que eu quero pra minha vida, gente ingrata. Não tem. Tem coisas que são universais. Eu gosto desse argumento e eu penso sempre nisso quando usam esse argumento de que a Elia Martell estava de boa com o que aconteceu entre o Rhaegar e a Lyanna. Gente, não existe um cenário em que você possa considerar que a pessoa em sã consciência esteja de acordo ou esteja de boa em ser humilhada publicamente do jeito que a Elia Martell foi. Então, esse argumento de que a Elia Martell estava de boa, ela estava de boa de ser humilhada na frente de todo mundo, de ver a casa dela, a família dela ser totalmente humilhada, os filhos dela serem humilhados,
porque o Rhaegar preferiu outra mulher, dele sequestrar e fugir com outra mulher publicamente, com todo mundo sabendo disso. Ela tava de boa com isso. Não faz sentido, sabe? Não existe um cenário em que você fala, não, ok, várias pessoas adoram. Eu sei que tem várias pessoas que gostam de ser humilhada, mas na vida particular, geralmente, né? Não público. Então, assim, achar que a Elia Martell tava de boa com a forma como as coisas aconteceram, não indica nada disso, sabe? Até o que a gente sabe, pouco, infelizmente, mas o que a gente sabe da Elia Martell também não dá indícios de que ela tinha esse tipo de relacionamento com o Rhaegar. Até a própria visão que a Daenerys tem dela com o Rhaegar, depois da Elia Martell ter o segundo filho, dá a entender que ela tava tentando agradar e manter o Rhaegar, né? Ser aquilo que ele precisava, e mesmo assim ele foi buscar um terceiro filho fora, não sei o que. Então, pra mim não faz nenhum sentido. Esse argumento de que os Dornês são liberais, a história também não dá nenhum indício de que eles são liberais com serem humilhados em público, com gostarem dessa humilhação pública, com acharem tudo bem passar por isso, sabe? Passar pelas coisas que a Elia Martell passou. Então eu não acho que faz sentido. Lembrando que os Martells também só mantiveram aliança com os Targaryen e só foram lutar na rebelião porque o rei Aerys manteve a Elia e os seus filhos como reféns. A galera fala também, mas se os Martells não estiverem de acordo, por que o Rhaegar foi pra Torre da Alegria, que fica em Dorne? A Torre da Alegria fica em Dorne, mas nem tanto. Ela fica bem na divisa de Dorne com as terras da Tempestade. Então não acho que seja um argumento também, porque não é como se o Rhaegar tivesse ido pra Lança Solar pra fazer isso. Ele simplesmente se escondeu num castelo que estava disponível. Então, enfim, eu acho que não faz nenhum sentido esse argumento. De fato, a gente não sabe o que aconteceu, mas o que a gente sabe não indica pra esse caminho, sabe? Criar toda essa suposição pra defender o Rhaegar, baseado em nada, baseada na ideia de que os Dorneses são mais liberais, não faz sentido. Porque, na verdade, tudo que a gente sabe sobre os Dorneses, sobre os Martell, e tudo que a gente sabe sobre como as pessoas funcionam, como os relacionamentos funcionam, e o que a gente sabe sobre o que o Rhaegar fez ou não fez, as pistas que a gente tem apontam, na verdade, pelo lado contrário, pelo lado dele ser um grande babaca. Então, acho que não faz sentido defender com esse argumento de que os Dorneses são pra frente. Mas é isso, pessoal. Esse vídeo ficou bem longo. Eu tinha separado mais opiniões pra ler, mas o vídeo ficou longo e eu tô quase morrendo aqui de novo. Minha garganta... Eu fiquei 2 semanas sem gravar vídeo e eu adiantei os vídeos pra vocês, mas tô enferrujado já. Então minha garganta já tá, pedindo misericórdia. Então, como eu falei, mais pra frente a gente vai ter novos quadros aí de opiniões polêmicas, de perguntas e respostas. Fiquem tranquilos, caso vocês não tenham sido lidos. No futuro a gente volta com mais. E no mais é isso. Como eu falei, já saiu um vídeo pra vocês no domingo, onde eu acho que eu já dei Feliz Ano Novo pra todo mundo, mas esse é o primeiro vídeo que eu estou gravando em 2025, então, mais uma vez, Feliz Ano Novo, espero que todos aí que estão assistindo tenham um ano maravilhoso. Espero que Cavaleiros dos Sete Reinos, que vai ser esse ano, seja uma série muito boa, que nos anime de novo aí com as adaptações de GOT. Eu espero que a peça de teatro de Harrenhal saia também, seja muito boa, dê mais respostas pra gente do que aconteceu no torneio de Harrenhal. A gente vai ter que ir lá assistir, mas eles têm que mandar ingressos pra gente. Não vai. E passagem de avião pra Londres. A editora Suma também anunciou que vai lançar esse ano, finalmente, O Mundo de Gelo e Fogo. Boa, editora Suma. Um pouquinho atrasada, mas tudo bem. Antes tarde do que nunca, né? Que a gente gosta de esperar, fãs das crônicas, né? Então tudo bem pra gente. Então vai lançar O Mundo de Gelo e Fogo. E claro, esperamos também que esse seja o ano de Os Ventos do Inverno. Se não, da publicação do livro, de que o George R. R. Martin finalmente termine a escrita dele. É pra isso que eu torço. No mais, a gente continua aqui, continuo tentando criar conteúdo pra vocês o melhor possível. Sei que não sou perfeito, sei que tem muitas coisas a melhorar, mas... Sim, perfeito, lindo! Mas espero que a gente construa essas melhoras juntos e que a gente continue trabalhando nessa comunidade das crônicas, que é uma comunidade muito boa, apesar, por exemplo, o vídeo de hoje de opiniões polêmicas seja um vídeo que a gente discorde muito e traga realmente opiniões que mexam com o nosso ser. Ainda assim, acho que é importante a gente ter essas discussões e ter um ambiente em que a gente possa se sentir ouvido. Espero que vocês se sintam ouvidos por mim e de alguma forma representados, talvez, não sei. Mas, enfim, eu estou sempre olhando as sessões de comentário aqui do canal, a aba comunidade, tem o grupo também para os membros, em que a gente discute muitas coisas. Então, uma das minhas maiores alegrias com o canal é ter ajudado, de certa forma, a desenvolver a comunidade das crônicas aqui no Brasil. Espero continuar fazendo isso. Enfim, no mais, nós nos vemos no próximo vídeo. Não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal caso você ainda não seja inscrito, que eu vejo você no próximo. Valeu, falou e até mais.